A nossa mensagem de hoje, irmãos, tem como tema Fé para Vencer. E esse tema era o nome de um programa, né, de rádio, foi muito famoso durante muito tempo. Ele tinha esse título, né, Fé para Vencer. E nós precisamos, irmãos, desta fé, precisamos desta confiança em Deus para vencer as lutas e vencer tudo que a vida nos apresenta. Nós precisamos de fé. E a fé, irmãos, muito se discute sobre a fé. Na Bíblia, Jesus disse que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, irmãos, que é a menor das sementes, é uma sementinha minúscula, nós poderíamos fazer grandes coisas. E aí, às vezes, a gente se pergunta, né, qual o tamanho da minha fé, ou quanta fé eu tenho, ou como eu posso ter mais fé. Os apóstolos também perguntaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o que é a fé, como nós podemos avançar na fé, e usar a fé, irmãos, para vencer as batalhas da nossa vida. É essa a mensagem nossa de hoje. Fé para vencer. E eu convido os irmãos para nós lermos no livro de Hebreus, ali no capítulo 11, um trecho da palavra de Deus que fala da fé. Hebreus 11, o escritor de Hebreus, ele fala dos heróis da fé. E ele menciona vários homens de Deus que venceram as suas lutas, os seus desafios, através da fé. Eu convido os irmãos para nós lermos essa passagem. Carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 11. Hebreus 11, do verso 1 até o verso 11. E diz assim a palavra de Deus: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem antes disso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a
sua promessa. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar. Muito bom, meus irmãos. Hebreus 11 é uma passagem bem conhecida e muitos irmãos sabem de fora aí, Hebreus 11, 1, né? A fé é a certeza das coisas que não vemos e sim da que nós esperamos, né? É a certeza das coisas que não vemos, mas que nós esperamos. Irmãos, o segredo dos grandes homens do passado foi a fé. E ele mencionou nessa nossa leitura aqui 4 deles: Abel, Enoque, Noé e Abraão. Por que eles são chamados heróis da fé? Qual era o segredo deles? O segredo deles, irmãos, foi a fé, a confiança em Deus e a certeza de coisas que eles não enxergavam, de coisas que eles não podiam ver. E às vezes, irmão, nós somos confrontados com essa realidade de acreditar em coisas que nós não podemos ver. E muita gente duvida, e quando nós falamos, olha, Jesus vai voltar, muita gente duvida, porque ele não está vendo nada, não estou vendo Jesus, não estou vendo volta de Jesus. Eu já ouvi gente dizer, olha, eu sou ateu porque eu só acredito no que eu vejo. Né? Não vejo Deus, eu não posso acreditar em Deus. Mas a fé, irmãos, Hebreus 11 ele fala, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé que eu tenho é a prova de que existem coisas que eu não posso ver. Então, irmãos, a fé é acreditar em coisas que eu não vejo. E esses homens tiveram fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos tiveram fé. Mas agora, irmãos, é a nossa vez. É a nossa vez de ter fé. Noé já morreu, Enoque não está mais conosco, Abel já faleceu, Abraão já não está mais aqui, irmão. Mas é a nossa vez, é o nosso momento de ter fé, de apresentar fé, de manifestar fé no nosso dia a dia. Só que aí, irmãos, a gente muitas vezes, quando se fala em fé religiosa, em crer, em acreditar, em confiar em algo que eu não vejo, a pessoa fala, eu nunca vi Deus, como é que eu vou acreditar em Deus? Nunca vi Jesus? Mas a gente esquece, irmão, que a fé, ela se manifesta no nosso dia a dia de várias maneiras. Então, se você imaginar que a fé é confiar em algo que eu não vejo, tem muita fé, irmãos, a pessoa que planta. Nós plantamos aqui, irmãos, ganhamos de presente aí da nossa irmã Zaira, né, do esposo dela, irmão. Ô, meu pai. Esposo da irmã Zaira ali de Santa Adélia, ele nos presenteou com as mudinhas de IP. E nós plantamos aqui, irmãos, do lado da igreja, ali fora, nas calçadas. E está lá uma gracinha, os IPs, já fazendo sombra, já precisou podar, já, né, irmão? Já precisou tirar uns galhos do IP. Está lá, irmão. Mas quando chegou aqui, era uma mudinha desse tamanho, irmão. Era uma mudinha de nada. Mas nós plantamos aquela mudinha, 2 palmos no chão. Nós tínhamos, irmãos, a fé de que um dia ela seria uma árvore para produzir sombra para os carros ali fora. E está lá a árvore. É a fé, irmãos. A fé. Agora, nós temos, irmãos, o agricultor que vai lá e planta, né? O presbítero Luiz vai lá e planta, faz uma plantação lá, de banana, né? Agora está lá, né? Pôs a mudinha no chão. Sim.
joga no chão. Então, mas se alguém vê, vamos pegar uma criança sem nenhuma experiência, abre um buraco e põe lá um raminho de mandioca lá no chão. A criança fala, por que você está fazendo isso aí? Ela não, né? Por que você enterrou esse negócio aí? Mas na sua cabeça está muito claro que aquilo vai crescer, vai ficar uma árvore frondosa ali, vai ficar um enorme pé de mandioca, e lá no fundo vai ter a raiz comestível que vai servir para vender, para comer, para fazer um polvilho, alguma coisa. Pão de queijo, aí é bem-vindo. Então, irmãos, eu tenho essa. Eu estou plantando um raminho de mandioca, mas estou vendo pão de queijo. Mas quem está vendo o pão de queijo? Ninguém enxerga o pão de queijo, mas eu já vejo, eu já confio que aquilo ali vai acontecer. Irmãos, tem muita fé quem planta, só que não pensa nisso, não se dá conta disso. Tem muita fé, irmãos, quem abre um negócio. Você abre uma empresa, irmão, quem falou que vai ter cliente? A gente não pensa nisso. Né? Aí, essa semana eu estive lá no Paulo, né? Aí, estava olhando lá o trabalho, o pessoal trabalhando, falou, Deus abençoe, né? Que vá tudo bem, porque é fé. Você abriu lá e agora? Vai ter cliente da onde? Né? A gente às vezes vai visitar lá no Júnior. É fé, irmãos. Tem que ter fé, porque como é que você vai saber que vai chegar cliente, que vai dar certo, que vai pagar as contas? Tem que ter fé. Você tem que acreditar, sem ver. Você tem que ter fé, irmão. Você vai sair de viagem, irmão, você tem que ter fé. Semana passada eu saí de casa para vir para o escritório aqui em Rio Preto, estava tudo interditado a pista, o engarrafamento estava lá em Onda Verde. Eu virei para trás e voltei, irmão, não tinha como vir. Mas hoje você sai de viagem, irmão, você tem fé que vai estar a rodovia limpa, você tem fé que não vai furar o pneu do carro, você tem fé, irmão, que você vai chegar lá. Irmão, quando você saiu de casa hoje para vir para a igreja, você já exercitou a fé. É que a gente não se dá conta disso. Você se arrumou e pôs uma roupa e entrou no carro, irmão, na fé de que você ia girar a chave e o carro ia pegar. Você foi para o ponto de ônibus na fé de que o ônibus ia passar. Você, irmão, acredita em coisas que você não está vendo o tempo inteiro. Só que a gente não percebe que isso aí é o exercício da fé. Você pega o controle remoto e aperta, você tem fé que a TV vai ligar. Se não ligar, irmão, você fala, uai, aconteceu alguma coisa aqui, o que acontece? Aí você vai olhar, está sem pilha o controle, alguma coisa aconteceu, mas você está exercitando a fé, irmão. Quem falou que a televisão vai ligar? Só que a gente não percebe isso, irmão. O tempo inteiro você está exercitando algum tipo de crença em algo que não pode ser visto. Confiança em algo que você não tem ainda a conclusão. E aí, ele fala aqui em Hebreus 11 o seguinte, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, porque ele diz que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus, irmãos, está disponível para nós, mas você precisa acreditar. Deus está presente, irmão, Ele existe, Ele é real. É possível se relacionar com Ele, mas você precisa crer, acreditar, confiar no Senhor. E quando surge, irmão, uma dificuldade na vida, você crer que você vai falar com Deus e confiar que Ele vai dar resposta. Estou com uma dificuldade, estou com um problema de saúde, relacionamento, de trabalho, o que quer que seja, apresenta a Deus, eu não estou vendo nada, mas eu falo com Deus e confio que vai chegar uma solução. Isso, irmão, é exercitar a fé. E sem fé, irmão, não tem como agradar a Deus. Nós precisamos manifestar essa confiança no invisível, naquilo que nós não conseguimos enxergar. E ele diz aqui,
No verso 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem vai a Deus, irmão, precisa crer que Ele existe. E esse é o primeiro desafio, irmãos, é acreditar que Deus existe, porque hoje, irmão, há uma descrença muito grande. Você vai, irmãos, em nações como a Europa, você vai, irmãos, em certos lugares hoje do mundo, as pessoas simplesmente, irmão, não creem mais. Não acreditam mais, não acreditam em Deus, não acreditam que Deus é real, não acreditam que existe, irmãos, uma força capaz de interferir no nosso dia a dia, uma força invisível, irmão, que esteja apta a interferir no nosso dia a dia. A pessoa acredita no vento, na gravidade, mas não acredita em Deus. Acredita em outras coisas invisíveis, mas em Deus não. E nós, irmãos, somos chamados a confiar em Deus, a ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos crer que Ele existe e recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Irmãos, Deus existe e recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Olha essa palavra, irmão. Se você puder, grifa aí na sua Bíblia, Hebreus 11:6, ela diz o seguinte: Deus existe e recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. E aí, irmãos, nós precisamos disso, dessa consciência na nossa vida. Acreditar em Deus e saber que Ele recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Para a gente ter, irmãos, essa esperança dentro de nós. Essa esperança, irmão, nos ajuda a vencer as dificuldades. A fé na existência de Deus, irmãos. E essa semana eu vi uma história muito bonita. Quero compartilhar com os irmãos. Diz que um grupo foi visitar o Museu do Louvre na França. E várias pessoas estavam lá fazendo um tour, visitando. E tem um quadro lá em que a pessoa está jogando xadrez com o diabo. A pessoa está jogando com o diabo. E o nome do quadro é Checkmate, porque a pessoa ali está bem triste porque não tem mais para onde ir. O diabo fechou a jogada ali, ele não tem mais esperança para ganhar, não tem mais como vencer aquela partida de xadrez. Então, o nome da pintura é Checkmate, porque essa é uma jogada do xadrez quando você deixa o outro sem saída. E a pessoa está perdendo para o inimigo aquela partida ali. Então, ele está bem triste, né? Porque ele não vê mais saída. E esse quadro está lá. E aí todo mundo passou, o guia falou, olha, esse quadro é assim, foi pintado pelo pintor tal ano, assim, tal. E seguiu em frente, mas o homem ficou lá. Aí os outros foram para os outros quadros tal, e aquele ficou. Aí daqui a pouco o guia voltou lá e falou, olha, mas por que você está aí ainda? Ele falou, olha, eu estou aqui ainda porque eu sou campeão de xadrez. Eu sei jogar, eu entendo. E eu acho que vocês deviam mudar o nome desse quadro. Mas por quê? Ele falou, porque o rei ainda tem mais um movimento. O rei aqui desse jogador tem mais um movimento. Ele ainda tem mais um. Ele não é o checkmate, não terminou. Ele ainda tem mais um movimento. O rei tem mais um movimento. Aí o guia ficou espantado, né? Ele falou, então, vocês deviam mudar o nome dessa pintura, né? E seguiu em frente. Irmãos, essa história, para nós, representa a nossa atitude de fé no seguinte sentido. Quando todos os caminhos, irmãos, estiverem encerrados, fechados para nós sempre sabemos, irmãos, que o rei tem mais um movimento. Para nós, irmãos, sempre há uma esperança, irmão. Sempre sabemos, tem mais um movimento. Irmãos, está tudo difícil, não tem mais saída, isso aqui enrolou. A gente sabe, irmão, que olhando para a partida aqui, não tem mais saída, irmão, mas o rei tem mais um movimento. E nós, irmãos, precisamos ter essa esperança, irmão, de que se não tem
saída naquilo que nós estamos enxergando, o rei, irmãos, ele tem mais um movimento. Ele pode fazer mais uma alteração que pode talvez mudar toda a história do jogo. Pode ser, irmão, que as coisas mudem completamente se o rei fizer mais um movimento. E nós, irmãos, precisamos ter com clareza essa possibilidade, irmão, para nos dar esperança, irmão. Crer que Deus existe e crer, irmãos, que a oração muda as coisas e que tudo pode ficar diferente. E essa fé consciente, irmãos, ela vai além do emocional e do sentir, que é algo muito importante para nós, irmãos. E que hoje eu quero destacar para os irmãos. A fé, irmãos, ele diz em Hebreus 11, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas. Então veja, irmão, a certeza é algo, irmão, do conhecimento, da capacidade que nós temos de entender as coisas. Não é do sentir, não é do emocional. Irmãos, a fé é essa certeza que eu tenho de que eu vou sair daqui hoje e vou chegar em casa, depois que terminar o culto, eu vou para casa, irmão, vou pegar o carro vai pegar, eu tenho confiança que o carro vai pegar, que eu vou fazer o caminho, que não vai ter nenhum bloqueio na estrada, e que eu vou chegar na minha casa, irmão. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho confiança, irmão, que eu vou chegar em casa. Isso eu sei. Não importa o que eu estou sentindo, irmão. Se eu sentir mal, se eu estiver triste hoje, eu entro no carro e chego lá, irmão, porque não depende do meu sentir. E é isso, irmão, muitas vezes que nós precisamos nos doutrinar a respeito da fé. É algo, irmão, que talvez nós precisamos mudar e que eu quero hoje destacar para você. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu sei que eu preciso ler a palavra de Deus. Isso, irmão, é consciência. Eu tenho isso comigo na minha consciência. E aí, irmão, eu pego e leio um capítulo por dia. Porque, irmão, tem um dia que eu acordo e eu não estou com vontade de ler. Eu não estou sentindo vontade de ler. Irmão, eu sei que eu preciso orar. Então, a melhor coisa que a gente faz é marcar o horário da oração e todo dia ter aquele horário para você orar. Uma rotina de oração. Daí eu tenho dito para os irmãos, leiam aquele livrinho, Ensina-nos a Orar, material que a gente publicou, para que os irmãos vejam ali que você precisa ter uma rotina, precisa ter um horáriozinho para você orar. A tua reunião com Deus, todo dia, você põe na tua agenda, é a hora de falar com Deus. Sabe por quê, irmão? Porque tem dia que você não está com vontade de orar. Tem dia que você não está com vontade de orar. Só que essa fé consciente, ela não pode depender da sua emoção, porque senão, irmão, hoje você não está afim, amanhã também não, daqui a pouco você não ora mais. Hoje você não quer ler, amanhã também não, daqui a pouco você não lê mais. Hoje você, irmão, aí você vai abandonando, irmão, a sua fé. Então, nós precisamos, irmão, buscar essa fé consciente, essa certeza que nos move, irmão, para trabalhar, para sair de casa, para fazer uma viagem. Você, irmão, você marcou de viajar. Vamos dizer que você já marcou de viajar, faz um ano que você está pagando, irmão, lá, né? O pessoal brinca, né? Fala, a viagem de 1 ano e 5 dias, né? Eu fiquei 1 ano pagando, aí 5 dias viajando, né? Que é o tamanho da viagem. Então você está 1 ano pagando a viagem, irmão, pagou o pacote, tudo certinho lá. Aí chega no dia de você pegar o carro, o avião, não sei, sair para fazer a sua viagem, o ônibus. Você fala assim, rapaz, hoje eu não estou afim de viajar, não. Você já fez isso, irmão? Não faz, irmão, porque você já... A tua consciência, eu já paguei o pacote, eu já fiz, eu já chegou o dia, minha passagem está lá, eu tenho que viajar hoje, irmão. Não importa se você levantou mal, se você está com dor de cabeça, se hoje não é um bom dia. Irmão, é hoje, você vai viajar, a passagem está marcada, você tem que ir.
Você entra no avião e vai viajar, irmão. Não está tudo bom, não está muito certo as coisas, mas você vai. Então, irmãos, é uma coisa de você ter a certeza consciente daquilo que é a tua fé. E aí, irmão, com essa certeza, você pratica, independente do teu sentimento, irmão, independente do meu estado de espírito hoje. Hoje, talvez, eu não estou muito bom, não, mas, irmão, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou buscar de Deus a direção, irmão, e depois você vê que aquela rotina, irmão, te ajuda, te abençoa. Eu não queria não, mas depois que eu li, rapaz, Deus falou comigo aqui, a leitura foi ótima. Irmão, não queria orar não, mas depois dessa oração me senti melhor. Irmão, eu não queria ir na igreja não, mas hoje eu fui, foi bênção. Irmão, eu não queria... Mas depois, irmão, que eu, em vez de seguir o meu sentimento, eu segui a minha fé e a certeza consciente do que eu tenho que fazer, aquilo, irmão, produz um resultado na minha vida. Fé consciente, independente do emocional e do sentir, irmãos. É isso que esses homens do passado fizeram. Você acha, irmãos, que o pessoal do passado não teve medo? Abraão é chamado de o pai da fé. Ele chegou lá no faraó e ficou com medo, irmão. E aí, sabe o que a gente faz, irmão? Quando a gente sente medo, a gente vai com medo mesmo. Você vai, irmão, numa entrevista de emprego com medo. E se eles me recusarem, e se eu não for contratado, aí você levanta cedo e não vai, irmão? Ou você levanta e vai com medo mesmo? Entende, irmão? Você não pode deixar o sentir, o meu medo, a minha insegurança, o meu mau humor de hoje, interferir, irmão, naquilo que tem que ser feito racionalmente, você sabe que é o correto, e você vai lá com fé, irmão, com medo, sentindo mal, com dor de cabeça, você faz a entrevista, o pessoal te contrata e Deus abençoe, tudo corre bem. Mas se você ficasse em casa, irmão, encolhido, com medo de não sair de casa, de não dar certo, aí não tinha como dar certo mesmo. Não tem como funcionar. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala, vivemos por fé e não pelo que vemos, irmão. Às vezes o que você vê, irmão, é um caminho fechado, é uma coisa que não tem solução. Mas o cristão, irmão, ele sempre vai dizer, o rei tem mais um movimento. Eu vou recorrer a Deus. Aqui não tem saída, mas eu vou pedir a Deus. Deus vai abrir essa porta. Aqui não tem solução, mas eu vou pedir a Deus, vai aparecer uma saída. Irmãos, chegou o fim, aqui não, né? Foi. Mas eu falo com Deus e Deus reverte o quadro, irmão. É isso que é ter fé. É isso que fizeram os heróis da fé, irmão. É isso que fez Abel, é isso que fez Noé. Irmão, você pensa que foi fácil para Noé construir a arca e as pessoas passarem e falar, para que você está fazendo isso aí? Larga a mão de ser bobo. Foi ridicularizado, as pessoas tirando sarro dele. Irmão, isso aí não vai virar nada, para que esse barco, rapaz? Nunca choveu, você larga a mão de ser bobo. Como que vai inundar isso aqui? E ele, irmão, firme. Se ele fosse, eu garanto para os irmãos que algum dia ele levantou e falou, rapaz, isso aqui não era para fazer mesmo. Para que isso aqui? Mas ele persistiu, irmão, persistiu, crendo naquilo que ele não podia ver, não tinha nada alagado, não tinha dilúvio nenhum, e ele construindo a arca, Não chegou animal nenhum, e ele está construindo a arca. Irmãos, tem que ter fé para uma coisa dessa acontecer. Abraão, irmão, já era idoso. A esposa já era idosa, irmão. Já tinha, a Bíblia fala, tinha passado o costume das mulheres, né? Ela já não estava mais em idade fértil. Já não era mais uma mulher que podia ter filhos. Abraão já era idoso. Mas ele creu, irmão, acreditou na promessa. E mesmo na velhice eles tiveram filho. Porque Deus reverteu, irmão, aquele quadro que já era de impossibilidade. E aconteceu, irmãos, o milagre que eles estavam buscando. E chegou, irmão, o filho da promessa.
Irmãos, nós precisamos acreditar na recompensa daqueles que procuram conhecer a Deus melhor. É isso que nós precisamos acreditar, irmãos. E essa crença, essa confiança, irmãos, é a base para que nós possamos dizer: Jesus vai voltar. Porque ninguém está vendo nada. E está demorando. Né? Ninguém está vendo nada e está demorando, irmãos. A pessoa fala: desde que eu era criança estão falando aí que Jesus vai voltar. Pois é, faz 2000 anos que nós estamos esperando Jesus voltar, mas não tem problema, porque ele, irmão, vive para sempre, foi primícia dos que dormem. A Bíblia diz que ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, para ele, irmão, se fizer 1000 anos, 2000, 3000, não faz diferença, ele não vai morrer. Faz diferença para nós, se nós aceitarmos ou não, porque nós, irmãos, somos mortais. E estamos na esperança, irmão, da vida eterna. Então, irmãos, essa fé, quando nós dizemos Jesus vai voltar, nós estamos falando isso por fé, porque ninguém está vendo, irmão. Quando nós falamos, eu tenho fé em Deus que vai resolver esse problema, quando nós vamos visitar um doente e oramos pela pessoa, dizendo, eu tenho fé que você vai ser curado dessa enfermidade, irmãos, nós estamos exercitando a confiança em algo que não pode ser visto. Sabe o que é isso, irmão? Fé. Acreditar naquilo que não pode ser visto. E quando nós acreditamos nisso, irmãos, é a razão pela qual também nós participamos da Santa Ceia. Qual a razão de nós participarmos, irmão, da cerimônia de Santa Ceia, que é uma cerimônia de renovação? É uma cerimônia, irmãos, onde nós refazemos aqueles votos de sermos fiéis a Deus, de ter confiança em Deus, de acreditar, irmão, que Ele vai nos conceder a vida eterna, que Ele recompensa os que procuram conhecer melhor. Tudo que nós lemos aqui, irmão, tudo que nós racionalmente conseguimos ler e compreender das Escrituras. De forma, irmãos, racional, inteligente, nós lemos as Escrituras e entendemos, irmãos, que é isso. Nós temos a certeza pela compreensão que nós temos das Escrituras. Aí, nós exercitamos a fé, que não depende do que eu sinto, que não depende do que eu estou sentindo hoje, que não depende das minhas emoções. Eu entendi, irmãos, que Jesus volta para salvar, para dar a vida eterna. Então, irmãos, eu renovo esses votos a cada ano, tendo fé, irmãos, de que nós temos acesso à vida eterna por meio de Cristo Jesus. É isso, irmão, é fé. É acreditar naquilo que nós não vemos. É a esperança, irmão, de vida eterna em Cristo. É isso, irmão, que é a Santa Ceia. É fé. É acreditar. E nós hoje, irmãos, estamos convidando todos os irmãos que acreditam, que creem, irmãos, firmemente na promessa da vida eterna para renovar esses votos na próxima sexta-feira. Assim como nós plantamos os pezinhos de ipê, né, que foi aí a oferta do nosso irmão Valdecir, lá de Santa Adélia, para que nós pudéssemos hoje ter árvores ali já gerando sombra, assim como o agricultor planta a semente lá e espera colher, assim como o empresário abre um negócio e espera ter clientes e ter prosperidade no seu negócio, assim como a gente casa, irmão, e espera ter uma família e viver bem com a esposa. Irmãos, tudo isso é fé. Assim como a gente sai para viajar e espera fazer uma boa viagem, irmãos, tudo isso é fé. A gente é que não identifica no dia a dia. Da mesma forma, irmãos, hoje nós somos convidados a ter fé na salvação em Cristo Jesus, a ter fé na existência de Deus e acreditar, irmãos, que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo. Vamos ter fé, irmãos, e saber que o Senhor está no céu e é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Vamos orar e vamos pedir para Deus nos abençoar, irmãos, sempre com fé, para termos muita fé e acreditarmos, irmãos, que Deus pode fazer a diferença quando as coisas estiverem difíceis, nós não vermos saída. Nós sabemos, irmão, que Deus
pode fazer a diferença, que a oração muda as coisas e que o rei ainda tem mais um movimento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus e nosso Pai, oramos a Ti agradecidos por mais um sábado na Tua casa. Oramos agradecidos por mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos aqui com vida e com saúde na manhã desse dia. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor e Te louvar, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam, que o Senhor é um Deus poderoso, o único Deus verdadeiro, que o Senhor, ó Deus, é um Deus altíssimo que habita na luz inacessível, ó Pai, mas que procura os fiéis da terra, ó Deus. Sabemos que o Senhor procura, que o Senhor habita no coração humilde, que o Senhor tem, meu Deus, dado atenção, ó Deus, para cada um de nós. E queremos, ó Deus, Te louvar por isso, também Te agradecer por Jesus Cristo, que morreu na cruz para a nossa salvação. E estamos, ó Deus, hoje aqui, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos conceda mais fé. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a crer, a acreditar, ó Pai, na existência de um Deus maravilhoso que nos ama, que nos criou. Acreditar, meu Deus, em Teu Filho que morreu na cruz por nós, nos dando, ó Deus, abrindo um novo e vivo caminho, ó Pai, para que nós pudéssemos falar com o Senhor. E nós queremos, ó Pai, hoje, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, nos dando a capacidade, ó Deus, de acreditar, a capacidade, meu Deus, de crer cada vez mais nos Teus milagres, acreditar, meu Deus, no Teu poder derramado sobre a nossa vida, acreditar, meu Deus, que não há problema sem solução, ó Pai, que não há problema sem saída, que não há dificuldade, que não há barreira, ó Pai, que impeça, ó Pai, o mover do Senhor em nossa vida, que impeça o Senhor de fazer mais um movimento em nosso favor, mais uma jogada, ó Pai, que permita que nós possamos ter, meu Deus, esperança, ó Pai, de solução, esperança de saúde, esperança, meu Deus, de problema resolvido, esperança, ó Pai, de vida eterna em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, e pedimos a Tua bênção sobre todos nós, ó Pai, todas as famílias aqui hoje representadas. O Senhor abençoa, meu Deus, os lares, abençoa os casais, abençoa as crianças para crescer no Teu nome, abençoa os jovens, meu Deus, para ter uma vida de fé na Tua presença, abençoa, meu Deus, os idosos, abençoa toda a Tua casa, meu Deus, todos os irmãos estão conectados hoje também, à distância, em outras cidades, em outros estados, a Tua bênção, meu Deus, seja sobre a vida de cada um, e que nós possamos, meu Deus, seguir com fé, Pai, crendo nas Tuas promessas, acreditando na Tua recompensa, e nos preparando, ó Pai, tanto para a Santa Ceia nessa semana, quanto para uma vida, ó Pai, quanto na volta do Senhor Jesus, todos nós estarmos também preparados, ó Pai, para estar de pé, para receber com alegria a volta do Senhor, meu Deus, e ouvirmos do Senhor, vinde benditos de meu Pai, e possamos fazer parte do grupo dos salvos. Oramos, meu Deus, pedindo a Tua bênção sobre todo o Teu povo, sobre todos que estão conosco aqui hoje, os que estão assistindo à distância, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos então ao final de mais um culto, irmãos. Vamos nos despedir com a bênção. E aí eu vou só pedir para os irmãos, então, não deixarem o tempo, né, que nós vamos assistir ainda uma apresentação das crianças. A bênção diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado então o nosso culto, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco.